Boa tarde, queridos. Graça do Senhor sobre nós. Temos cadeiras aqui, tá? Os irmãos que estiverem aí atrás, quiserem sentar aqui. Cadeira aqui, uma aqui, outra aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podem ficar à vontade. Muito interessante que quando a gente temos tido o privilégio de ir em alguns locais, ministrar sobre o reino de Deus, né? Junto com o Ion, tanto eu como o Fernando, como o William. E às vezes você vê coisas que para nós é tão óbvia, que nós vivemos de maneira tão natural. Algumas vezes você vê algumas localidades que os irmãos ficam, como? Como dizer que isso acontece? Isso que a gente vive aqui. Então, realmente é um serviço que é desgastante, mas é muito gratificante. Você vê a obra do Senhor tocando. E como eu já falei aqui algumas vezes, nós somos fruto de homens e mulheres que se dispuseram a vir aqui. Nós somos frutos disso, da obra do Senhor através. Então, por isso que sempre que aparece uma situação, como dizer não? Como dizer não? Não podemos dizer não. Temos que ir. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio. Amém? Aleluia. Queridos, uma coisa que a gente vê no reino de Deus, o reino de Deus, ele sempre nos estimula, sempre nos encoraja a sairmos de um patamar para irmos para outro patamar. A palavra do reino é uma palavra que é encorajadora. O reino sempre nos envolve, nos encoraja para que a gente possa progredir nesse caminho de sermos transformados à imagem de Jesus. O reino de Deus sempre traz um desafio para nós. Deus se alegra com aquilo que nós já conquistamos no reino. Há uma alegria no coração de Deus. Quando você olha para trás, eu olho para trás e vejo aquilo que Deus já fez na minha vida, eu fico dizendo, como, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Uma loucura. Então, nós nos alegramos com aquilo que o Senhor já fez, mas o Senhor sempre quer nos tirar da zona do conforto. Zona do conforto, porque a palavra do reino sempre é desafiadora. Queridos, desconfie. Fique, como a gente fala aqui, com a orelha em pé. Quando você ouve ministrações e palavras ou locais onde exclusivamente só fala de consolo, de que está tudo bem, de que nada precisa melhorar, de que pode continuar como está. Está tranquilo. Fique desconfiado. Porque Deus se alegra com aquilo que Ele já fez na nossa vida. O coração dele se alegra como nós nos alegramos quando vemos filhos dar pequenos passos. Mas a palavra do reino sempre é desafiadora, sempre é para irmos adiante. Aleluia? Amém? Quem aqui já fez fisioterapia? Eu já fiz fisioterapia. Tem um problema na mão, tal. Gabriel, nosso querido Gabriel. Está aí não, né? Está na Suécia, está outro nível. Gabriel, nosso querido Gabriel, você tinha raiva dele. Porque, um exemplo, era para o braço chegar, era para o braço fazer assim. E por alguma coisa não estava fazendo. E aí você fazia, mas já está bom assim. Não. O braço tem que ir. Você, não é verdade, não é? E vai, e você sai daquela sessão que você não quer olhar. Meu Deus, eu não quero olhar a cara desse fisioterapeuta. Porque é algo que sempre desafia. Eu tive um problema na minha mão, ela não fechava, né? E aí ficava só assim, tá bom, Gabriel. Não, ela tem que fechar. Semana seguinte. Irmãos, e assim é a obra de Deus em nós. Amém? Aleluia? Todos nós conhecemos Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito na presença de Deus. Amém? Essa é a obra do Senhor em nós. E eu queria nessa tarde, noite já quase, compartilhar uma palavra contigo desafiadora.
Amém? Que tem me desafiado. Algo para te tirar da zona do conforto. Tá bem, tá tranquilo. Mas, volto a falar, o Senhor sempre quer que esse braço que não estica, Ele vai esticar. Vai doer. É tão bom quando está assim só, né? É tão bom quando está assim, mas tem que esticar. Tem que esticar. Então, eu queria desafiar você nessa tarde, junto comigo. Amém? Quem gosta de desafio? Quem gosta de desafio? De ser desafiado. Juntos, progredimos no reino. Amém? Podemos orar mais um pouco? Aleluia. Senhor, queremos nos apresentar mais uma vez, Senhor, diante de Ti, para sermos ministrados por Tua palavra e pelo Teu Espírito, Senhor. Queremos nos render, Senhor. Queremos depositar no chão todas as armas de ataque e defesa, Pai, do nosso espírito, da nossa alma, Senhor, para sermos ministrados pela Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Senhor, acolhemos com mansidão, Senhor, a Tua palavra em nós implantada, porque ela é apta, Senhor, para salvar as nossas almas. Por isso, nos rendemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra produza o fruto a qual se destinou, Senhor. Que não seja apenas mero conhecimento, Senhor, mas seja uma palavra que produza em nós uma transformação, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, temos aprendido que Jesus é o nosso modelo perfeito. Deus criou o homem e a mulher em cima de um referencial, alicerçado num referencial muito claro. Lá em Gênesis ele falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, assim foi criado o homem e a mulher, a imagem e semelhança da própria Trindade. Nós já sabemos que por causa do pecado, o homem perdeu a imagem original que tinha, e esse homem se transformou numa figura muito estranha, muito diferente daquela figura que foi originalmente criada. O pecado simplesmente desfigurou o homem. O homem foi desfigurado em todos os aspectos. E nós já sabemos disso, Jesus veio aqui para essa terra, para resgatar o homem dessa sua maneira equivocada de viver. Aleluia? Temos aprendido também, irmãos, que um dos propósitos pelo qual Deus enviou Jesus aqui para essa terra, além de fazer uma obra redentora, Jesus veio nos redimir dos nossos pecados, Jesus veio nos substituir naquela cruz, foi uma obra que nos substituiu, Jesus veio servir de propiciação, satisfação da ira que Deus tinha sobre os nossos pecados. Jesus veio nos redimir, nos resgatar do poder do pecado. Tudo isso Jesus veio fazer. Mas Jesus também veio aqui para essa terra para ser modelo. Para ser um modelo que nós devemos ver, admirar e imitar. Amém? A vida de Jesus é um modelo para mim e para você. Deus viu que seria muito difícil para a humanidade conseguir cumprir o propósito eterno de Deus sem uma referência, sem um referencial. Então Deus diz, calma, respira, vamos lá. Eu vou me transformar um homem, eu vou abrir mão da minha forma de Deus, vou me transformar como homem, vou viver nessa terra como homem, para, além de resgatar essas pessoas, para servir de modelo, para que as pessoas olhem para mim e sejam iguais a mim. Por isso que nós somos discípulos de Jesus. Amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Seguidor de Jesus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos admirar Jesus e nós precisamos imitar a vida de Jesus. Por isso, qualquer religião que se apresenta tirando a pessoa de Jesus é um barco furado. Pode ficar certo. Porque tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Ele é o nosso referencial
absoluto. Ele é um modelo perfeito de Deus para as nossas vidas. Modelo é uma referência permanente, irmãos. É algo que nos orienta, que nos ensina, que nos inspira, que nos anima, que norteia a nossa vida, que nos impulsiona, que ajusta a nossa trajetória. É algo que nos desafia a superar os nossos limites. Geralmente a gente gosta de imitar aquilo que a gente admira. E Jesus é um modelo perfeito de Deus para nós. Amém? Todos nós sabemos disso? Glória a Deus. Aleluia. Olhando firmemente para Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Aleluia. Queridos, Jesus tinha plena convicção que veio aqui nessa terra para, além de resgatar a humanidade, além de servir de propiciação pelos pecados da humanidade, ele tinha plena consciência de que veio para essa terra para se constituir um modelo, para ser imitado. Por isso, Jesus não apenas mandava fazer, não apenas ensinava, mas primeiro Jesus fazia, e logo depois, Jesus encorajava os homens e as mulheres a também fazerem aquilo que primeiro ele fazia. Texto só para nos orientar aqui, João 13, 14 e 15. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, e como eu vós fiz, façais vós também. Então, essa é a postura do nosso Senhor. Amém? Aleluia? Versículo 34 de João 13, fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Irmãos, essa é a prática de Jesus. Ele primeiro fazia, e depois ele dizia, você viu eu fazer? Agora juntos vamos fazer. Aleluia? Amém? Quem já teve um chefe que diz assim, ó, faça isso. Aí você fala, como é que faz? Não sei, dê o seu jeito, se vire. Eu quero o resultado. Quem já teve um chefe assim? Misericórdia, talvez você até tenha, né? Não, Jesus não é assim. Jesus, ele fazia primeiro, e depois ele nos orientava a fazer. Lucas, começando o seu segundo livro, o livro de Atos, tá? Logo no comecinho de Atos, Atos 1:1, Lucas escreve assim, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Primeiro Jesus fazia e depois Jesus ensinava. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2:21, portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguires os seus passos. Então, Jesus, queridos, um modelo perfeito para ser visto, admirado e imitado. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Amém. Podemos progredir mais um pouquinho? Até aí está tranquilo. Ok, Jesus é minha referência. Cadê nossa querida Raquel, minha professora de português, está aí? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Faltou alguma coisa, Raquel? Não, essa daí. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Irmãos, esse princípio do estabelecimento de modelos adotados por Deus não se restringe apenas à pessoa de Jesus. A igreja, ela é edificada, alicerçado também nesse fundamento de modelo.
Jesus é o nosso modelo perfeito. Sem dúvida, não há qualquer espécie de dúvida acerca disso. Mas Jesus não é o nosso modelo exclusivo. Ele é o modelo perfeito, mas ele não é o modelo exclusivo. A Bíblia relata de Deus desafiando pessoas, homens e mulheres, a serem modelos para outras pessoas. Homens e mulheres sendo modelo para outras pessoas. Irmãos, alguns olham para Jesus. Aqui a gente vai falar de maneira bem clara e bem transparente, tá? Pode ser que você não tenha coragem de falar, mas provavelmente já passou no seu coração isso, e porque já passou no meu. Há uma possibilidade. Alguns olham para Jesus, às vezes, de uma maneira muito distante da realidade humana. Eu tenho que ser igual a Jesus, mas parece que Jesus é um modelo meio inalcançável. Por quê? Afinal de contas, irmãos, estamos falando de Jesus, né? É verdade ou não é? Nasceu de uma virgem. Quem aqui nasceu de uma mulher virgem? Ninguém nasceu de uma mulher virgem. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O meu pai, o nome dele não era Espírito Santo. Tinha outro nome. Jesus, ele nunca pecou. Ele andava sobre as águas. Ele trouxe a vida de um morto de 4 dias. Então, a gente vai vendo essa vida de Jesus assim, irmãos, como nosso querido William fala, quem sou eu na fila do pão? Quando eu vejo a vida de Jesus. É verdade ou não é? Quem somos nós na fila do pão? Então, parece que gera em algum momento alguma dúvida no nosso coração do verdadeiro esvaziamento de Jesus. Rapaz, o coração da gente, humano, pecaminoso, diz assim, rapaz, eu acho que Jesus, ele era homem, mas ele tinha um pouquinho de Deus. Eu acho que ele tinha um pouquinho de Deus. Isso não é verdade, queridos. Amém? Deus era completamente homem. Ele se esvaziou completamente da sua forma de Deus. Esteve aqui como homem. Mas muitas vezes, para nós, é um referencial longe. Mas Deus, conhecendo a natureza humana, Deus conhecendo o coração do homem, como o inimigo é astuto, Deus acaba com qualquer desculpa e estabelece o princípio de modelo entre a humanidade. Onde Jesus é um modelo perfeito, mas Jesus não é um modelo exclusivo. O desafio de Deus é levantar homens e mulheres, discípulos de Jesus, que não se eximem da responsabilidade diante de Deus, de serem modelo para outros homens e mulheres. Chega a dar um frio na barriga, né? Comigo deu. Modelo. Exemplo a ser visto e seguido. Deus desafia, irmãos, a mim e a você, a sermos modelos para irmãos mais novos na fé. Deus desafia a mim e a você a sermos modelos para uma nova geração que nós vimos aqui adorando ao Senhor, proclamando o Senhor, essas crianças lindas. O Senhor nos desafia, a mim e a você, a sermos modelos para outras pessoas. Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas de Deus. Uma geração sendo modelo para outra geração. Amém? Aleluia. O fato de Jesus ser o modelo perfeito não isenta a responsabilidade minha e sua de sermos referenciais vivos aqui nessa terra da vida de Deus. Homens e mulheres assumindo o compromisso de serem modelos tanto na vida dos irmãos em Cristo, na irmandade, no reino, como para o mundo. Como para o mundo. Um dos fatores de maior degradação da nossa sociedade é a falta de modelos
de acordo com a vontade de Deus no mundo. É verdade ou não é? Irmãos, os modelos que o mundo apresentam para os nossos jovens são lastimáveis. Eu não vou nem citar nome aqui. Quem os jovens colocam como modelo? São lastimáveis. E somos desafiados, irmãos, a sermos modelos de Deus para pessoas perdidas. Pessoas que vão olhar para a minha vida, vão olhar para a tua vida, com todas as lutas que você passa, com todas as dificuldades que você passa. Vai olhar para mim e para você, e vai ser encorajado a se aproximar de Deus, a buscar a Deus, a bater na porta de Deus, a amar a Deus, porque se inspira na minha e na tua vida. Tu fala, Paulo, mas se eu contar metade das broncas da minha vida aqui, tu sai correndo. Irmãos, mas tem gente pior. Tu tem dúvida disso? Sempre tem gente pior. Tem muita gente pior. Romanos 8,19, Paulo fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, a humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação minha e sua. Esses filhos no original são filhos maduros, filhos que são amadurecidos em Cristo. A humanidade espera a manifestação de nós, filhos amadurecidos em Cristo. Mateus 5,16, Jesus falando aos discípulos, disse, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Não é as boas obras de Deus aqui. Aqui é as boas obras que vocês fazem. E glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Quem faz as obras somos nós. E quem recebe a glória é Deus. Aleluia. O fato, irmãos, de sermos desafiados por Deus para sermos modelos para outras pessoas, causa em nós um santo temor. É muito cômodo para a gente falar assim, ó, imite a Jesus. Quem já viu isso? Não olhe para mim não, viu? Não olhe para mim não. Academia militar, lá o pessoal mais velho fazia, eu não sou exemplo para ninguém. Não me imite. Irmãos, gera um comodismo você pegar e dizer, não olhe para mim não. Olhe para Jesus, viu? Eu não vou, às vezes quando dá uma doida na minha cabeça, eu olho para Jesus. Não olho, tenta nos isentar de qualquer responsabilidade. Claro e evidente, irmãos, que precisamos olhar para Jesus. Claro e evidente que ninguém pode substituir a obra de Jesus na nossa vida. Claro e evidente que a fé da pessoa tem que estar alicerçada em Jesus. Não é nada disso que nós estamos falando. Nada disso. Claro. Eu estou falando de que eu e você não podemos nos eximir da responsabilidade colocada por Deus de sermos modelos e exemplos para pessoas aqui na terra. Amém? Aleluia. Que nem quando nasce um filho. Casalzinho novinho, nasceu um filho, que o filho começa a olhar assim, pai, por que tu fez isso, pai? Dá ou não dá? Porque no começo você faz, rapaz, antes a gente podia até tirar algumas brincadeiras, mas agora, como a gente fala, tem um pitoco, olhando e absorvendo tudo. Absorvendo tudo. 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Irmãos, basta das coisas de meninos. Bem-vindo à vida adulta em Deus. Amém? Bem-vindo à vida adulta em Deus. Vemos nas Escrituras, irmãos, o Senhor colocando sobre os nossos ombros responsabilidade de sermos referências na vida de outras pessoas. Vamos abrir alguns textos aqui para você consolidar isso que a gente está falando. Primeiro texto, 1 Coríntios 4,16, diz assim, portanto, eu peço a vocês
que sejam meus imitadores. Isso é Paulo falando. Paulo disse, presta atenção, vocês sejam meus imitadores, meus. Filipenses 3,17, Paulo ainda escrevendo aos Filipenses, fala, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Isso não dá um frio na tua barriga, não. O exemplo que eu dei para vocês. Tem uma versão, na Almeida Revista Atualizada, fala, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo não se isentava da sua responsabilidade, irmãos. Não se isentava da sua responsabilidade. Mais um pouquinho, Filipenses 4,9 fala, o que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O que vocês aprenderam, viram em mim, isso vocês colocam em prática. Vocês veem um negócio desse, o que vem no meu coração, no primeiro momento é, que petulância. Essa é a primeira palavra. Que cara petulante, rapaz. Como é que é? Que cara metido. Depois você fala assim, fala, rapaz, que cara ousado, bicho. Depois você fala, que cara corajoso. Que cara corajoso. Dizer isso. Olhem para mim. Imitem, por favor. Claro, vamos continuar. Claro. Você já está indo no item 3, eu estou no item 2. Já deu um spoiler, ó. Já deu um spoiler. Aleluia. Pedro, falando aos presbíteros esclarece, 1 Pedro 5, 1 a 3, aí eu vou ler agora na revista aí atualizada, tá? Essa revista, eu gosto muito dessa versão. 1 Pedro 5, de 1 a 3, diz assim, ó, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiadas, ante tornando-vos modelos do rebanho. Tornando-vos modelo do rebanho. Interessante que o texto não fala que Deus vai tornar a pessoa modelo. O texto fala, você torne-se modelo do rebanho. Claro, irmãos, é evidente, com toda a convicção, que com a cooperação do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo que habita na pessoa, claro, isso que o Eunice colocou, claro. Mas a responsabilidade não fica apenas com a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo e a minha disposição de me tornar padrão. Isso é o ponto que o Senhor quer trazer para nós. Amém? Paulo escrevendo a Tito, Tito 2, 7 a 8, também na revista atualizada, diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal para dizer ao nosso respeito. Mais uma vez, o texto não fala que Deus iria tornar Tito padrão de boas obras. A responsabilidade era de Tito. Torna-te padrão de boas obras. Claro, evidente, sem qualquer dúvida, com a cooperação do Espírito Santo. Claro. Mas Tito tinha essa responsabilidade dele pagar um preço para se tornar padrão de boas obras. Paulo enaltece a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 6 a 7, revista atualizada.
Enaltecem eles para que eles, por eles terem se tornado imitadores de Paulo e do Senhor, e por eles, os irmãos dos Tessalonicenses, terem se tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com uma alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mais uma vez, os tessalonicenses se tornaram. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 7. Aleluia. Tu consegue ver? Consegue perceber que há uma parcela minha e uma parcela tua? Tu consegue enxergar isso? Que tira a gente dessa zona de conforto, de pegar, olha para Jesus, viu? Olha para Jesus, não olha para mim não. Vai olhar para mim, tu vai. Não, Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, irmãos. Aleluia. Deus quer que nós paguemos o preço que for necessário pagar. Resolvamos na nossa vida aquilo que precisa ser resolvido. Rompamos com aquilo que precisa ser rompido. Porque o chamado de Deus, para mim e para você, é levantar uma geração que seja padrão de boas obras. Amém? Padrão de boas obras. Nossa carne não gosta disso. Nossa carne não gosta dessa responsabilidade. Não gosta. Nossa carne gosta de ficar ali no soft plus, tal, ali, tal, é assim que a nossa carne gosta. 1 Timóteo 4, 12. Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sempre me lembro aqui do Ion ministrando, falando, a palavra manda nós sermos padrão dos fiéis e não patrão dos fiéis. Vocês não são patrão de ninguém. Temos que ser padrão dos fiéis. E aqui nesse texto, irmãos, mais uma vez, a palavra fala que é Timóteo que precisa ser padrão dos fiéis. Não era Deus que ia fazer, é Timóteo. Timóteo, você, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. E aqui especifica, irmãos, em que áreas a palavra do Senhor requer que Timóteo seja padrão. E ele cita aqui 5 áreas, na palavra, no procedimento, na pureza, no amor e na fé. Eu decorei como PAF, isso, PAF com PPPAF. Me lembrei daquela época que no governo aqui lançaram um programa chamado PAC, Programa do Aceleramento, não é? Aceleração do Crescimento, PAC, que eu não sei nem se progrediu ou não progrediu, mas aí eu me lembrei do PAF. Então, irmãos, como gostaria de ter um tempo para a gente ministrar cada assunto desse, cada tema desse. Um retiro no período ali de fevereiro seria espetacular, mas não conseguimos, tá? Então, vou só citar aqui um pouquinho. Ele fala ser padrão dos fiéis na palavra. Aqui, irmãos, essa palavra significa 2 possibilidades. A primeira é ser padrão no conhecimento da palavra, no sentido de conhecer a palavra, de aplicar a palavra na sua vida e de ensinar a palavra de Deus, tá? Esse conhecer a palavra não é conhecer como é que abre, onde é que estão os livros, né? Na época, já congreguei num local que tinha uma brincadeira, a gente adolescente, cada um com a Bíblia, na época não tinha não acessava, né? Era a Bíblia raiz, como a gente fala, todo mundo com a sua Bíblia assim, é para abrir em Eclesiastes 7:24, é para ver quem abria primeiro. Achei, aí quem abria primeiro ganhava. Não é isso, irmão, ser padrão não é isso, não. É conhecer a palavra do Senhor, aplicar na sua vida e ensinar. Tem esse entendimento. E um outro entendimento que o Senhor falou muito no meu coração é para eu ser padrão naquilo que eu falo, padrão na palavra, naquilo que eu falo. Efésios 4:29, NAA, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, tem uma versão que fala torpe,
mas unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A pergunta que o Senhor me fez é: o que é que sai da minha boca? Eu preciso ser padrão. O que é que tem saído da minha boca? Palavras de louvor ao Senhor? Palavras de encorajamento? Reclamação, murmuração, fofoca? O que é que tem saído da minha boca? As pessoas podem imitar as palavras que elas ouvem sair da minha boca? Podem. Os meus filhos podem imitar as palavras que eles ouvem sair da minha boca quando eu estou em casa? Eles podem imitar? Colossenses 4:6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Irmãos, padrão nas palavras. Aí o segundo P, padrão no procedimento, na conduta, algumas versões falam, na minha conduta. Colossenses 3,17, e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que eu faço, irmãos, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em nome de Jesus não é apenas repetir a frase, em nome de Jesus. Não é apenas isso, mas é eu fazer representando a pessoa de Jesus. Como o embaixador faz. Quando o embaixador está em um determinado país, em uma viagem oficial, ele está ali representando o seu país. Então, ele fala em nome do seu país. Como um policial fala, pare em nome da lei. Tem isso, né? Não é o policial, coitado, é a lei que está por trás. Então, fazer significa que as minhas palavras e as minhas atitudes, minha conduta, precisa ser em nome de Jesus, representando a pessoa de Jesus. Por isso, é correto eu fazer alguma desonestidade? Eu estou representando Jesus, eu, um cristão. A pessoa pegar e dizer, tu é crente, é? Misericórdia. Quem já ouviu um negócio desse? De mim não, graças a Deus, mas você já deve ter ouvido de alguém. Hã? O pessoal pegar e dizer, tu é crente, é? Menino? Não se faz mais crente como antigamente. Irmãos, então, palavra, padrão. Meu procedimento é padrão. Irmãos, qualquer coisa na nossa vida que vai trazer vergonha para o nome do Senhor precisa ser abolida, arrancada. Amém? Padrão na pureza. P. Padrão na pureza. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, outras versões falam limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, alguns entendem que esse ver a Deus significa ver a Deus quando tocar a trombeta e Jesus descer e o Senhor descer, e aí a pessoa vai ser puro de coração. Quem for puro de coração vai conseguir ver a Deus. Isso é um equívoco, irmãos. Porque Mateus 24:30 fala que todos os povos da terra verão Jesus e se lamentarão. Todo olho verá. Apocalipse fala, 1:7, que todo olho verá. Então, eu não entendo assim. Tá? Para mim não parece plausível, irmãos. Porque todos vão ver Jesus, os puros e aqueles que não são puros. O que o Senhor tem falado ao meu coração, que aqueles que são limpos de coração, puros de coração, vão receber clareza de Deus aqui na terra. Vão ver a Deus. Vão ver a Deus com os olhos espirituais. Vão enxergar movimento de Deus nas coisas simples do dia a dia. Conseguem enxergar a vontade de Deus naquilo que nos cerca. Tem revelação. Os fatos que acontecem não são fatos aleatórios. Uma pessoa que não tem um coração puro,
não conseguem ter visão das coisas de Deus. Acha as coisas normais. Eita, caiu isso aqui, foi mesmo? Foi. Mas quem tem um coração puro consegue discernir a voz do Senhor. Fala, opa, essa voz eu conheço. O Senhor dizendo não. Os puros de coração verão a Deus. Salmo 24, 3-5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus na sua salvação. Limpos de mão, aquilo que é visível pelas pessoas. Puro de coração, aquilo que é visível apenas por Deus. Só Deus consegue ver. Salmo 19:4. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios, o que eu falo, o meditar do meu coração, aquilo que passa na minha cabeça, sejam agradáveis a ti. Padrão, irmãos, na pureza. Em que meu coração tem meditado? O Senhor perguntou, esses dias o Senhor perguntou, se passasse num telão, aqui, cadê? Prepara o telão, prepara a máquina aí. E aqui, ó, puff, aquilo que passa na nossa cabeça e a gente alimenta. Como você ficaria? Ficaria bem? Pode passar. Cadê? Pega aí. Os últimos 30 dias. Ou não. Então, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Padrão na pureza. No amor, queridos. Romanos 12:9, primeira parte, o amor seja sem hipocrisia. Tem uma versão que fala sem fingimento. Amor a Deus, amor à minha família, amor aos irmãos em Cristo, amor aos perdidos, amor aos que me perseguem, amor aos inimigos. Vai aumentando a dificuldade. Amor a Deus, ok. Amor à minha família, glória a Deus, minha família, que amo demais. Amor aos meus irmãos em Cristo, amém, glória a Deus, né? Os irmãos, é uma brincadeira isso, tá? Uma brincadeira. Uns irmãos de uma localidade que eu vou, dizem assim, ó, Paulo, quem gosta de crente é Deus. Olha, esse crente olhe, quem gosta de crente é Deus. É Deus que gosta de crente. É uma brincadeira, claro que não, irmãos. Mas amor aos meus irmãos, tá? Aos meus irmãos. Amor aos perdidos, ok. Amor aos que me perseguem. Rapaz, o que é que eu fiz para esse cara me perseguir? Amor aos inimigos. Aleluia. E padrão na fé. Uma fé verdadeira. Uma fé sem fingimento. 2 Timóteo 1:5. Lembro da sua fé sem fingimento. Porque primeiramente habitou na sua avó Loide, depois da nossa irmã Eunice aqui, na sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você, Alexandre, que está lá no... Aleluia. Queridos, padrão, irmãos. Deus nos chama para assumirmos a responsabilidade de sermos homens e mulheres modelo para uma nova geração, para pessoas do mundo, no nome do Senhor Jesus. Algumas considerações finais, já para terminar. Já para a gente terminar. Tá cá? Não, brincadeira. Já para terminar. Irmãos, o desafio de Deus para eu e você sermos modelo não significa ser perfeito e não errar. Claro que vocês sabem disso. Isso é um engano. Só tem um que é perfeito. Só existe aquele que é perfeito. Ele é um modelo perfeito. Nós nos apresentamos para sermos modelo, que estamos sendo transformados à imagem do modelo perfeito. Mas nós não somos modelo perfeito. Ninguém é modelo perfeito.
Então, essa não é absolutamente a ideia. Significa ser modelo é assumir a postura ativa diante desse desafio de Deus, é se comprometer em superar os seus limites, irmãos, é se comprometer a sair da zona de conforto, é se comprometer a pagar o preço, é dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto. Eu tenho muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu sei que existem pessoas que precisam mais do que eu, que estão no nível de sofrimento maior do que o meu, Senhor. Senhor, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Opera na minha vida, para que eu seja transformado e eu possa ser um instrumento na vida de outras pessoas. Irmãos, e até quando erramos e até quando pecamos, se nós consertamos o nosso erro e o nosso pecado da maneira correta, nós estamos sendo modelo no consertar o erro. Modelo no consertar aquilo que eu já pequei. Eu estou sendo modelo nisso. Outra observação, interessante ressaltar também que a postura de assumirmos a responsabilidade requerida para ser modelo é uma decorrência do fato de eu mesmo ser imitador de Cristo como modelo perfeito. Só posso me colocar como modelo a ser imitado na medida que eu sou imitador de Cristo. O chamado de Deus não é para que ninguém imite o meu jeito, o meu gosto, a minha opinião, a minha visão de vida, a maneira como eu enxergo. Irmão, não é nada disso, irmãos, de jeito nenhum. Porque em nós não há nada, que seja relevante, não há nada que possa gerar ganho eterno para qualquer pessoa, em nós. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31 a 33, ele alerta assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeu, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Veja a preocupação de Paulo, de não ser tropeço para ninguém. Aí continua: assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E logo depois, isso foi 10, de 31 a... Isso foi 10? 31 a 33. Logo depois, pouquinho depois, eu acho que é no 11:1, isso, que fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o padrão. Sejam meus imitadores, à medida que eu sou imitador de Cristo. O que respalda me colocar como modelo de outras pessoas é o fato de eu ser imitador de Cristo. Esse é o foco da minha vida. Eu ser imitador de Cristo. Assim, isso ajusta o nosso foco, irmãos. O meu foco não está apenas uma preocupação no que os outros estão olhando para mim. O meu foco não está numa preocupação de aparentar uma vida de fachada que eu não tenho. O meu foco principal está verdadeiramente em ser imitador de Cristo. Eu sei que Deus conta comigo, eu não me isento da minha responsabilidade. E o meu foco é dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o teu imitador em tudo. Assim, as pessoas vão imitar a vida de Cristo que eles enxergam na minha vida. Como Deus colocou. Eles, na realidade, vão enxergar a vida de Cristo que eles veem na minha vida. Como a lua, todos nós sabemos isso, que não tem luz própria. Certo, meu professor? Ou não? Há controvérsias. Certo. Que a lua não tem luz própria. Essa claridade que nós vemos na lua é o reflexo da luz que vem de onde? Do sol. Assim sou eu como modelo. Sou imitador de Cristo. As pessoas vão olhar para mim. Cristo está muito longe no mundo. Cristo não consigo ver, está muito longe. As pessoas vão olhar para mim
e vão receber a vida de Cristo que vem através da minha vida. Amém? Aleluia. Eu não aparento que sou manso, irmãos. Eu verdadeiramente busco aprender com Jesus a ser manso. E me torno modelo de alguém que verdadeiramente busca aprender a ser manso. Eu não aparento ser santo. Eu busco verdadeiramente ser santo. E me torno modelo de um homem que verdadeiramente busca ser santo diante do Senhor. Estou disposto a pagar um preço de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Para terminar, Isaías 6, 5 a 8. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Esse fato que aconteceu com Isaías, irmãos, se repete na nossa vida. Vivemos em um meio de uma sociedade de pecado, nós mesmos pecamos, mas o Senhor tirou de nós a iniquidade, perdoou os nossos pecados, e logo depois o Senhor pergunta a mim e a você, a quem enviarei? Quem se coloca na brecha para ser modelo? Quem está disposto a pagar o preço de ser transformado em um modelo, em tornar-se um modelo para homens e mulheres? E a expectativa do coração de Deus é que eu e você digamos, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou disposto a pagar um preço, junto com o teu Espírito, a obra do teu Espírito, ser transformado. Tu bota para mim? Para terminar, eu queria ler essa pequeno relato desse missionário. David Livingstone nasceu na Escócia em 1813. Em sua mocidade, ele decidiu propagar o cristianismo na África e tornou-se o maior missionário que aquele continente já conheceu. Em suas viagens pelo interior da África, ele estudou a natureza e descobriu dezenas de espécies de raízes comestíveis e de frutos do deserto que não eram cultivados. Com esses estudos, tornou-se um médico naturalista, ajudando pessoas que vinham de povoados, às vezes, muito distantes, para receberem seu tratamento. Percorreu todo o interior da África, onde perdeu a sua própria esposa, vitimada por uma febre fatal. Mesmo assim, continuou sua missão de pregar o amor de Cristo. Morreu na África e foi enterrado na Inglaterra no ano de 1873. Sobe mais um pouquinho. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. Quando começaram a falar de Cristo e do seu amor, ficaram surpresos ao ouvir dos nativos. Nós já conhecemos esse homem. Ele viveu aqui conosco. Não é possível. Estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há cerca de 2.000 anos, explicaram os missionários ingleses, mas os africanos insistiram. Não, esse homem que você falou, esteve também por aqui, entre nós. Era a vida desse missionário.
Um homem que refletia a vida de Cristo, que deixou aquela nação, aquele continente impactado. Irmãos, o Senhor quer nos tirar da zona de conforto, irmãos. Há um preço a ser pago. O Senhor nos chama, a mim e a você, para nos levantarmos, irmãos, sermos transformados à imagem de Jesus e refletirmos a glória do Senhor por onde quer que passemos. Homens e mulheres que talvez a única Bíblia que vão ler é a minha vida. Que não vão abrir a Bíblia no trabalho, na escola, na faculdade. Nunca nem viram uma Bíblia, não querem nem conversa com Bíblia. Mas a minha vida vai ser a Bíblia vivida para eles. E isso vai levar eles a buscar o Senhor. Vai atrair eles para a vida de Cristo. E homens e mulheres serão transformados no nome do Senhor Jesus. Aleluia.